Alô, comunidade das redes sociais. Agora chegamos a Veneza. Veneza, essa cidade que, como diz a minha prima Beth, Veneza é uma obra de arte. E de fato, essa cidade é uma obra de arte e uma arte feita para ser adaptada à sua realidade. É uma cidade entre rios, ou seja, é uma cidade que parece que tem mais rios do que água, do que terra, do que casa. E as pessoas, evidentemente, precisam se adaptar a essa realidade. Evidentemente que as construções sempre tiveram concepções artísticas. As tribos, por exemplo, do passado, viviam em torno de círculos tribais. Com a urbanização, fomos criando enquadramentos, ou seja, quadras que dividem as cidades. Aqui, por exemplo, existem aqui os fundamentos. Aqui nós estamos no fundamento 9. Esse local onde nós estamos hospedados é o fundamento 9. E esses fundamentos, eles são interligados em várias quadras por essas pontes. E essas pontes, elas são de fato uma realidade muito presente em Veneza. E inclusive tem um monumento lá do outro lado, ainda vou descobrir o que é. Olha esse monumento. Ele é bonito, né? Parece que tem um perfil assim, meio orientalista. Olha só que coisa bonita. Ainda vou descobrir qual é a desse monumento. Ele é muito bonito. Quem sabe a gente passe por lá, porque amanhã a gente vai fazer um passeio de barco para a ilha de Burano. Então talvez a gente passe por lá. Então Veneza é essa beleza, onde a gente percebe que as embarcações são uma realidade muito presente, porque aqui não tem ônibus, aqui não tem o que nós chamamos nas cidades tradicionais de táxis, de 99, de Uber, nada disso. Aqui todas as rotas são feitas assim, são feitas por embarcações. Olha só. E tem coisas muito curiosas nesse lugar que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Vem comigo, porque eu vou mostrar para vocês um hospital muito legal. Ou seja, não só um hospital muito legal, como ambulâncias muito diferentes. É verdade. Por quê? Porque como aqui é um local onde não temos os veículos tradicionais circulando, os veículos a motor tradicionais, não temos ônibus, não temos Uber e não temos os táxis das nossas grandes cidades. Então, evidentemente, que as ambulâncias precisavam, ou seja, precisariam e são muito diferentes. Então eu vou mostrar para vocês as ambulâncias de Veneza. Enquanto isso, você vai ficando aí com essas paisagens maravilhosas. Maravilhosas. Foi um estresse chegar aqui, encontrar o hotel, que não fica numa zona difícil, mas foi estressante. Mas depois que a gente chega, todo o estresse parece que vale a glória. Nem vale a pena, vale a glória. Olha isso, gente. São casas que foram construídas entre rios. Casas, monumentos, hospitais. Aqui já é o fundamento dei mendicantes, ou seja, fundamento dos mendicantes. Com certeza alguma relação com a religião, né? Porque a Igreja Católica tem ordens de mendicantes, os franciscanos, os dominicanos. Aqui também tem uma igreja e juntamente com a igreja uma arquitetura que parece igreja, mas curiosamente é um hospital. E nós já estamos nos aproximando ali de um pronto-socorro, gente. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é um pronto-socorro. Exatamente. Um pronto-socorro que fica, evidentemente, por causa da estrutura da cidade,
esse pronto-socorro ele fica à beira-rio. Olha só como é curioso esse pronto-socorro. E além do pronto-socorro, aqui tem ambulâncias. Ambulâncias muito diferentes, né? Aqui tem unidades de saúde, né? Com profissionais, evidentemente, da saúde. E aqui temos pronto-socorro, ou seja, emergência. Ou seja, para as pessoas serem socorridas, a emergência sai daqui, desse lugar. Mas, curiosamente, as emergências não saem de carro, né? De van, como elas saem assim. Nessas ambulâncias, gente, olha que ambulâncias curiosas, né? Tudo isso aqui são ambulâncias. Boa tarde. Tudo isso aqui são ambulâncias, olha só. Ambulâncias curiosas, né? Imagine você chamar o SAMU e o SAMU chegar de barco para buscar você, ou para buscar alguém, Deus me livre e guarde, da sua vizinhança. Bata aí 3 vezes na madeira. Com certeza, eu dei apenas um exemplo. Então aqui são as ambulâncias muito curiosas de Veneza. Olha só, talvez esses profissionais já estejam saindo para fazer um serviço de emergência. Olha só, gente, que coisa curiosa. É muito curioso. Isso é Veneza, gente. Isso é Veneza. Rio é Rio. São Paulo é São Paulo. Salvador é Salvador. Veneza, né? Mãe é mãe. Paca é paca. E Veneza é Veneza. Porque só em Veneza, das cidades que eu conheço e já ouvi falar, tem essa infraestrutura que necessita de ser aquática para dar conta das necessidades da cidade. As necessidades de uma cidade. As necessidades de uma cidade, aliás, existe no Brasil projetos, né, sobre a cidadania, né, a democratização cidadã das cidades. Nossas cidades são muito pouco democratizáveis ou democratizadas. Principalmente agora com essas mudanças climáticas que nós temos percebido no mundo, as cidades vão precisar se adaptar muito mais para conseguir criar uma infraestrutura inclusiva. Porque agora, até essa cidade de Veneza, os rumores que nós ouvimos é que essa cidade está gradativamente descendo de nível. E, consequentemente, do ponto de vista físico, as águas estão subindo. Então, segundo especialistas, a tendência natural dessa localidade é a água se apropriar do espaço que é seu. Porque o espaço pertence à água e muitas das vezes nós ocupamos um espaço que pertence à água. Achei muito engraçado uma vez, o grande compositor Raul Seixas estacionou o seu carro num determinado lugar. E depois que ele estacionou o seu carro num determinado lugar, veio o mar e cobriu todo o carro de Raul Seixas. Ou seja, Raul Seixas, penso que ele teve todo o seu carro danificado ali. E com aquela ironia de sempre, Raul Seixas muito irreverente, foram perguntar a ele. Imagina, né? As pessoas imaginando que já Raul Seixas estaria injuriado porque as autoridades não cuidam da cidade, então isso aconteceu com o meu carro. Raul Seixas pensou bem e disse: o mar tá certo. O mar tá certo, gente. Nós é que estamos errados. Afinal de contas, do ponto de vista racional,
Quem pensa não é o mar, quem pensa somos nós. Aqui é a rede de supermercado Coop. Essa rede de supermercado eu chamo de o Guanabara dessa região, né? É o Guanabara da Itália. De vez em quando você vier para cá, procura sempre uma rede Coop. Por quê? Porque na Itália o euro não está favorável para gente. Então, se você compra 2.000 euros para ficar 15 dias aqui, mesmo assim as coisas não estão muito favoráveis. Aqui agora a gente vai encontrar uma igreja. Eu perguntei o nome dela, me falaram, mas agora eu não estou lembrado. Vamos ver se é por aqui mesmo. Acho que é por aqui mesmo. Uma igreja de um tal de Paolo. Vamos descobrir. E colado a essa igreja existe uma espécie de hospital. E nós vamos ali perceber essa arquitetura magnífica. Muito bonito aqui. Ou eu estou no lugar errado. Se eu não entrei no local errado, é por aqui mesmo que eu encontro a igreja. Se eu não entrei no lugar errado, porque são muitos becos, né? Então às vezes eu erro. Eu e a minha esposa, a gente tem muita dificuldade. A gente se perde toda hora na cidade. Aí quando está acabando o passeio, aí a gente descobre como se anda na cidade. Nós somos um pouco enrolados nessa parte. Mas eu acho que eu entrei na rua errada, ou talvez não. Vamos ver. E nesse local aqui também tem os passeios de gôndola, né? É um turismo bem diferente que as pessoas fazem por aqui, que são os passeios de gôndola. E o cara falou ali, custa R$80 por gôndola. Então o ideal é você pegar uma gôndola com várias pessoas. Na gôndola cabem 5 pessoas. Não, entrei no lugar errado. Não é aqui a igreja. Não é aqui a igreja. Então vamos voltar lá para os nossos espaços para eu concluir essas imagens mostrando essa maravilha aquática que é Veneza. Veneza, uma cidade aquática. Uma obra de arte, né, Beth? É realmente uma obra de arte. E a gente fica encantado, né? Não é qualquer cidade do mundo que tem essa estrutura, que tem essa infraestrutura. De fato, eu imagino que deve ser muito interessante viver nesse lugar, conviver nesse lugar, né? Eu acho que deve ser bastante diferente. Como deve ser a vida e a cultura em torno dos barqueiros, porque nós temos uma cultura do taxista, o cara que tem um perfil, tem até alguns, como vou dizer, alguns jargões em torno do taxista. Alguns humoristas fazem se utilizam desses jargões. Existe o perfil do motorista de ônibus, que tem também todo um estereótipo em torno dele. Agora surge aí o Uber. E o cara que dirige embarcações aqui, como deve ser o estereótipo em torno dessas pessoas e dessas figuras? São coisas construídas por nós, são atividades culturais que eu nem faço muita diferença entre atividades culturais e atividades naturais. Eu acho que o ser humano, mesmo quando ele produz cultura, ele produz natureza, o que ele traz de si, porque é a natureza humana que produz cultura. Por isso que eu digo às vezes, quando eu vejo uma estátua, um busto, uma obra de arte, eu olho para a estátua, eu olho para a pintura representando o humano, eu digo, essas imagens estão vivas. Aí a minha mulher faz aquela cara de paisagem, olha para mim, não entendendo, né? Ou entendendo. Você entende, amor, quando eu falo que as estátuas estão vivas? Claro. Ah, ela entende.
Aí, é isso aí. Mas vamos ficando aqui com essas imagens maravilhosas de Veneza, né? Com essa embarcação, mais uma passando aqui. Ok, gente? Então, junta uma grana, vem pra cá, porque com certeza você vai se encantar com essa cidade maravilhosa que é Veneza. Ok, galera? Vocês são do coração.